Fala, engenheiros! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Brito Engenharia Estrutural. E no vídeo de hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa série W5 Estruturas de Aço. Engenheiros, no vídeo passado nós resolvemos um problema de dimensionamento de chapa pelo método das tensões admissíveis. E no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo o mesmo problema, mas dessa vez pelo método dos estados limites. E se esse assunto te interessa, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, que isso me ajuda e me motiva a estar produzindo muito mais conteúdo de estruturas. Então vamos pro vídeo, mas depois da vinheta! Então, engenheiros, por hoje nós temos o problema 2.3.2, que está na página 54 do Walter File. E o exercício diz o seguinte: repetir o problema 2.3.1 fazendo o dimensionamento com o método dos estados limites e comparar os dois resultados. Pessoal, o problema 2.3.1 já foi resolvido aqui no canal em um vídeo anterior. Eu vou deixar o card aí em cima. Eu peço que você que não assistiu ainda, clica no card, assiste o vídeo anterior e aí sim você volta e dá continuidade nesse daqui, para que você dê o segmento na série. Esse problema 2.3.1, ele pediu para calcular a espessura necessária de uma chapa de 100 mm de largura, que estava sujeita a um esforço axial de 100 kN. O aço em questão foi o aço MR250. No exercício de hoje a gente vai calcular a mesma espessura, mas dessa vez utilizando o método dos estados limites, enquanto que na vez anterior foi o método das tensões admissíveis. Tá ok? Então vamos lá. Pessoal, a princípio a gente vai ter uma pequena introdução, né, ao método dos estados limites. É importantíssimo, pessoal, para que vocês acompanhem a série, que vocês estejam lendo o livro do Walter File, a teoria, para que vocês possam entender do que se trata. Os pontos principais, uma síntese, elas sempre são apresentadas no vídeo, mas não substitui de nenhuma maneira você ter esse aprofundamento teórico, tá bom? Então, o método dos estados limites, ele se divide em dois. O primeiro são os estados limites de utilização, tá ok? No caso aqui, esses estados limites estão relacionados às deformações excessivas e às vibrações excessivas, tá? E a segunda divisão são os chamados estados limites últimos, que vão estar relacionados com o colapso estrutural. Aqui nos estados limites nós também temos a equação da conformidade, assim como no método das tensões admissíveis, só que no caso a nossa equação da conformidade ela fica um pouco diferente, né? No caso ela vai nos dizer que as solicitações de projeto, esse Dzinho é a abreviação de design, né? Projeto em inglês, as solicitações de projeto elas devem ser menores que as resistências de projeto. Pessoal, na pior das hipóteses, as solicitações elas podem ser iguais às resistências, mas em hipótese nenhuma as solicitações podem ser maiores que as resistências, justamente para garantir o chamado estado limite último, ou seja, que não haja o colapso da estrutura, tá bom? A maior diferença, pessoal, que a gente pode apontar, só observando a equação da conformidade e comparando com a configuração dela para o método das tensões admissíveis, é que aqui no método dos estados limites, nós temos que tanto as ações ou as solicitações e as resistências, elas também são corrigidas por um certo fator, né? Enquanto que lá no método das tensões admissíveis, nós tínhamos apenas um fator de segurança ou coeficiente de segurança, que chamávamos de global. Aqui nós temos um fator específico para as solicitações e outro específico para as resistências. A vantagem disso, pessoal, é que nós podemos mensurar, né, e adaptar a nossa equação da conformidade de acordo com a confiança que eu vou ter nesse dado. Por exemplo, existem algumas ações que eu tenho maior certeza do que outras. Por exemplo, com certeza eu vou ter uma maior segurança quanto ao peso de uma estrutura do que quanto à ação dinâmica de um vento. Por exemplo, na resistência acontece a mesma coisa. Existem materiais que vão fornecer um padrão, né, de ruptura mais próximo, né, e que se repete com maior frequência do que outros. Então existem materiais, né, que vão me dar uma resistência mais constante. Então isso vai refletir aqui na nossa equação da conformidade, tá bom? Beleza, então. Então vamos começar aqui, pessoal, majorando a nossa ação, né? Nós temos aqui
que a nossa chapa está solicitada a tração a uma força axial aqui de 100 kN, tá? Então a gente vai calcular aqui quem é a nossa solicitação de projeto. Tá, pessoal? Só existe essa solicitação. E nós entramos aqui na tabela 1.5, está na página 41 do Waterfile. E ela é dividida entre ações permanentes e ações variáveis. Vamos considerar que essa ação é uma ação variável, ok? E aqui nós temos o efeito de temperatura, ação do vento, demais ações variáveis, incluindo aqui as decorrentes do uso e ocupação. Não foi dado no exercício, pessoal, qual é a origem dessa solicitação aqui. Mas para efeito de resolução, a gente vai considerar ela como uma ação variável diferente de efeito de temperatura e de ação do vento. Ou seja, ela vai entrar nessa categoria aqui, que é decorrente do uso e a ocupação da estrutura. Tá ok? Então, o caso de combinações, vou preparar uma aula específica para tratar a respeito da diferença entre combinações normais, especiais ou de construção e excepcionais. Mas nesse caso aqui, pessoal, a gente vai considerar uma situação normal, tá bom? Então a gente entra aqui, ações variáveis de uso e ocupação, e em combinação normal. Ou seja, o nosso coeficiente de ponderação, né, no caso de majoração das cargas, das ações, vale 1,5. Então posso aqui calcular a minha solicitação de projeto, ND, 1,5 vezes a minha solicitação na estrutura, 100 kN, tá? Isso me dá uma solicitação de projeto de 150 kN. Beleza, pessoal. O próximo passo seria minorar a resistência. Acontece que no caso aqui, a gente não tem a nossa área, né? Não sabe ainda a área da seção transversal dessa chapa. Porque o que é solicitado é calcular a espessura dela, né? Não foi dada. Então, nós vamos pegar aqui a equação 2.1b, certo? Essa equação que diz que a minha resistência de projeto vai ser igual à minha área bruta da seção transversal, vezes Fy, que vai ser o meu limite de escoamento do aço, dividido pelo γ1, que é um coeficiente de ponderação de minoração das resistências. Tá? Vamos pegar essa equação aqui e resolver ela para a área. Ok? Vamos isolar aqui o AG, a área bruta. Para tudo, você sabia que pode ajudar o nosso canal a crescer? Agora nós estamos no Patreon, então clica no link na descrição ou então escreve esse endereço no navegador e lá você vai poder escolher um plano de filiação para nos apoiar a continuar produzindo conteúdo de engenharia de estruturas. Além disso, você vai contar com um sistema de recompensas, podendo baixar todos os slides e modelos 3D usados nas aulas e também vai poder participar de conferências ao vivo comigo para debater e tirar dúvidas dos problemas. Enquanto isso, pessoal, nada vai mudar aqui no canal e quem não puder contribuir pelo Patreon vai poder continuar ajudando, curtindo o vídeo e compartilhando com seus amigos. Agora vamos voltar pro vídeo. Beleza, então, pessoal, agora é só fazer a substituição na fórmula. Substituo aqui a minha resistência pela minha solicitação de projeto, né, que seria a pior das hipóteses. Então, 150 kN, dividido aqui por Fy, que é o limite de escoamento do aço, 250 MPa, ou 25 kN por centímetro quadrado, dividido pelo γ1, certo? Esse γ1, pessoal, a gente obtém por essa tabela aqui. Aqui está o valor de γ1, ele vem pela tabela 1.7, está na página 43 do Waterfile, certo? Tá aqui, ele vale em combinação normal 1,10, tá ok? Então fiz aqui a substituição, isso vai me dar uma área bruta de 6,6 centímetros quadrados, tá bom? Agora, pessoal, a gente já pode terminar o nosso exercício. Por quê? Porque nós temos aqui a nossa seção transversal da nossa chapa. Temos aqui que a largura dela vale 100 milímetros, né? Ou seja, na verdade ela vai ser uma altura desse retângulo aqui, certo? E a nossa espessura T da nossa chapa vai ser a base desse retângulo, né? A área de um retângulo é base vezes altura, ou seja, basta apenas eu isolar o T e eu vou ter que T vai ser o valor da área da seção transversal dividido pela minha largura ou a altura desse retângulo, tá bom? No caso, a área já obtivemos bem aqui, 6,6 centímetros quadrados, certo? E aí dividimos agora pela largura da chapa, que foi dada no enunciado. Tá aqui, ó, 100 milímetros, tá? Ou 10 centímetros. Então, passei dividindo aqui 10 centímetros. Isso vai dar uma espessura de 0,66 centímetros, que equivale a 6,6 milímetros. Beleza, pessoal. Agora nós precisamos verificar se 6,6 milímetros é uma chapa encontrada no comércio, né? Então temos aqui a tabela A3.2, que ela vai dizer quais são as bitolas disponíveis, né, para que a gente possa obter.
No caso, pessoal, a primeira que aparece aqui na tabela é a de 6,35 milímetros, que está menor que essa de 6,6, ou seja, ela não satisfaz, a espessura não é o suficiente. Então a gente vai para a próxima chapa, que no caso é de 7,94, ficou maior que a espessura necessária, mas nesse caso ela satisfez o problema e é uma espessura comercial, tá bom? Então essa vai ser a espessura adotada. Tá bom, pessoal? Então terminamos aqui. O que é interessante é que observamos que nesse caso, ou seja, o caso de tração centrada devido a uma carga variável, o método dos estados limites e o método das tensões admissíveis fornecem o mesmo dimensionamento, o mesmo resultado que a gente encontrou no vídeo anterior. Então, pessoal, terminamos por aqui o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Então, por hoje é só isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!